Os Parkers encantaram o público com risadas e momentos familiares emocionantes ao longo do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Mas por trás do glamour, havia destinos trágicos com muitos atores falecendo em acidentes horríveis ou sofrendo de doenças súbitas e graves. Juntese a nós para explorar as histórias não contadas por trás de suas vidas e prestar homenagem às estrelas que deixaram uma marca inesquecível no coração dos fãs dos Parkers. Não esqueça de curtir e se inscrever. Aqui está. Yvette Wilson, como Andel Wilkerson. Yvette Renee Wilson nasceu em 6 de março de 1964. Aos 35 anos, ela atingiu o auge de sua carreira como Andel Wilkerson, dona de um restaurante e melhor amiga de Nicky Parker em The Parkers de 1999 a 2004. Andel apareceu em quase 110 episódios, conquistando fãs com seu encantador senso de humor e coração bondoso. Mas nos bastidores, uma longa série de tragédias gradualmente afastou a vida de Yvette do caminho glamouroso. Após o fim de The Parkers, ela lutou para se firmar na indústria do entretenimento, conseguindo apenas pequenos papéis e gradualmente desaparecendo dos holofotes. Sua saúde piorou rapidamente. Ela foi diagnosticada com doença renal grave, necessitando de um transplante renal e diálise regular. Antes que pudesse se recuperar, ela contraiu um câncer cervical, que mais tarde se espalhou por todo o corpo. As dificuldades não pararam por aí. Seu casamento com o produtor musical Jerome Harry, que começou em 2001, foi seu refúgio espiritual. Mas as pressões financeiras e a saúde debilitada prejudicaram o relacionamento. Em seus últimos anos, ela não conseguiu pagar as contas do hospital e teve que recorrer a uma campanha de financiamento coletivo iniciada por amigos próximos. Yvette Wilson faleceu em 14 de junho de 2012, aos 48 anos. Ela faleceu em silêncio, mas a memória dela, uma mulher corajosa, bem-humorada e extremamente gentil, viverá para sempre no coração de seus fãs. Isabel Sanford como Evelyn, Nana Smith. Isabel Sanford, nascida. Eloise Gwendolyn. Sanford nasceu em 29 de agosto de 1917 no Harlem, Nova York. Aos 84 anos, ela apareceu em The Parkers 2001 como Evelyn. Nana Smith, avó de Kim, em uma pequena participação especial que foi uma homenagem encantadora a um ícone lendário da televisão negra. Mas por trás do glamour, havia uma vida de sofrimento. Isabel era casada com William Richmond, um pintor de casas de baixa ambição, e o casamento foi repleto de tensão e traição. Ela descreveu a vida lá como sufocante e cruel. Em 1960, após muitos anos de sofrimento, corajosamente, decidiu deixar o marido e se mudar para Los Angeles sozinha com os 3 filhos. Trabalhando como escriturária na IBM para sustentar a família, ela continuou a se apresentar discretamente em teatros. Seu sucesso veio mais cedo do que muitos se lembram, com seus papéis como Louise Weezy Jefferson em All in the Family e The Jeffersons, não apenas conquistando o coração de milhões, mas também fazendo dela a primeira mulher negra a ganhar um Emmy de melhor atriz em série de comédia. Apesar de ser um nome conhecido, Isabel era consistentemente mal paga, em comparação com seus colegas de elenco brancos, muitas vezes preterida, em oportunidades devido à sua raça e idade. Após o fim de The Jeffersons, ela teve dificuldades com papéis de curta duração e foi amplamente esquecida por Hollywood. Em setembro de 2003, Isabel passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio, um evento médico grave que provocou um rápido agravamento de sua saúde. Poucos meses depois, em 9 de julho de 2004, ela faleceu no Cedar Sinai Medical Center aos 86 anos. Foi sepultada no cemitério Forest Lawn, o local de descanso de muitas lendas de Hollywood. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $3 milhões, parte graças aos royalties da televisão e ao amor duradouro por seu papel icônico. Thomas Michael Ford como Mel Parker.
Thomas Michael Ford nasceu em 5 de setembro de 1964 em Los Angeles. Aos 35 anos, conquistou uma nova geração de fãs com seu papel como Mel Parker, ex-marido de Nikki e pai de Kim em The Parkers, que foi ao ar de 1999 a 2001. Mel trouxe profundidade emocional à série em cada cena em que apareceu. Após o auge, a carreira de Ford começou a decair. Tentativas de retorno com programas como New York, Undercover, Who's Got Jokes e peças teatrais como South of Where We Live não conseguiram reavivar sua antiga fama. Problemas financeiros começaram a se acumular discretamente. Antes conhecido como o Rei da Comédia, Ford lutava contra investimentos fracassados e dívidas crescentes. Seu casamento de 17 anos com Gina Sasso terminou em turbulência em 2014, deixando cicatrizes emocionais duradouras e a separação de seus 2 filhos. Fora dos palcos, Ford se dedicou a mudanças positivas. Ele fundou a organização sem fins lucrativos Be Still and Know, para apoiar jovens. É autor de livros inspiradores como Positive Attitude e So I'm Responsible for Me, e palestra regularmente em escolas disseminando mensagens de autoestima e responsabilidade. Em junho de 2016, concluiu seu impactante documentário sobre bullying through my lens, Athlete. Menos de 4 meses depois, a tragédia aconteceu. Em 12 de outubro de 2016, Thomas Michael Ford faleceu em decorrência de um aneurisma abdominal rompido, uma emergência médica grave, após sofrer de dor crônica e mobilidade limitada. Ele faleceu aos 52 anos em um hospital em Atlanta, onde morava com sua namorada, Vivian Brazil. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Ford era estimado em dólares americanos, 2 milhões, proveniente principalmente de royalties e de seus escritos inspiradores. Gary Coleman, como ele mesmo. Gary Coleman nasceu em 8 de fevereiro de 1968, em Zion, Illinois. Em 2001, aos 33 anos, fez uma participação especial no programa The Parkers, uma reflexão sobre o declínio da glória de um ex-astro. Mas por trás do sorriso amigável na tela, esconde-se uma vida cheia de escuridão e injustiça. Gary nasceu com uma doença renal que o deixou com apenas 1,2 metros de altura, necessitando de diálise por toda a vida e impossibilitado de viver uma vida normal. Apesar de ter alcançado grande fama, por seu papel como Arnold em vários papéis, os milhões de dólares que ele ganhou como astro adolescente foram desviados por seus pais adotivos e gerentes financeiros. Em 1989, Gary entrou com uma ação judicial sensacionalista contra seus pais e venceu, mas recebeu apenas $1 americano, 3 milhão, uma fração do que havia ganhado anteriormente. À medida que envelhecia, a carreira de Gary declinou. Ele vivia na pobreza, trabalhava como segurança em um shopping e interpretava personagens autoparodiantes na TV para sobreviver. Seu casamento com Shannon Price foi marcado por conflitos, abuso emocional e isolamento. Eles se separaram menos de 1 ano depois, mas Price permaneceu ao seu lado em seus últimos anos, um papel que levantou muitas questões na época de sua morte. Em 28 de maio de 2010, Gary Coleman faleceu aos 42 anos após uma queda grave que resultou em uma hemorragia cerebral. Sua morte repentina foi controversa, pois foi sua ex-esposa quem decidiu retirá-lo do respirador. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em apenas $75 mil, um valor chocante para um ex-astro multimilionário. Estelle Harris, como Agnes. Estelle Harris nasceu em 22 de abril de 1928. Aos 71 anos, ela apareceu na peça The Parkers, de 1999, como a Senhora Agnes, uma pequena mas memorável participação especial marcada por seu estilo cômico característico. A carreira de Harris durou décadas, mas os holofotes se dissiparam no final.
Por trás de sua voz aguda e animada, sua marca registrada, escondia-se uma mulher que frequentemente se sentia esquecida e isolada. Apesar do sucesso com inúmeras dublagens e comerciais, Harris admite ser uma pessoa reservada e retraída fora das telas. O nome Estelle Costanza fazia milhões de pessoas rirem, mas também a limitava, dificultando sua atuação em papéis mais complexos. Após a morte do marido Cy Harris em 2021, seu parceiro de quase 70 anos deixou um vazio que não pôde ser preenchido. Os últimos anos de Estelle foram marcados por problemas de saúde, perda de memória e uma tristeza persistente por ter sobrevivido aos seus amigos mais próximos. Em 2001, ela sobreviveu a um grave acidente de carro que quase a matou. Um lembrete gritante da fragilidade da vida. Embora sempre sorrindo nas telas, ela passou seus últimos anos discretamente em Palm Desert, Califórnia, em grande parte afastada do mundo do entretenimento. Estelle Harris faleceu em 2 de abril de 2022, apenas 20 dias antes de completar 94 anos de causas naturais. Seu patrimônio líquido na época era estimado em $5 milhões, proveniente principalmente de seus contratos de longa data com a Disney e dos lucros de campanhas publicitárias em andamento. James Karen, como Robert Van Loo. James Karen nascido Jacob Karnofsky. Nasceu em 28 de novembro de 1923 na Pensilvânia. Aos 77 anos, ele apareceu em The Parkers 2000 como Robert Van Loo. Uma pequena participação especial que exalava a dignidade de um ator veterano que havia estrelado clássicos como Poltergeist Wall Street, O Retorno dos Mortos-Vivos e A Procura da Felicidade. Enquanto sua carreira parecia repleta de glória, sua vida pessoal era repleta de silêncio. Seu primeiro casamento com a cantora e atriz folk Susan Reed terminou em 1967, e embora tenha gerado um filho Reed Caron, o relacionamento deles gradualmente se distanciou com o tempo. Mais tarde, James admitiu ter um medo persistente de ser esquecido. Não era a fama que ele buscava, mas o medo de que seus anos de trabalho duro pudessem desaparecer nas sombras de estrelas mais jovens e em ascensão. Longe dos holofotes, Caron era um homem pensativo, reservado e introvertido. Conhecido por seu comportamento gentil e natureza solitária, ele nunca foi a voz mais alta na sala, mas sempre um dos mais pensativos. Ao chegar aos 90 anos, sua saúde começou a piorar. Sua memória se desvaneceu. Sua força diminuiu e ele gradualmente se afastou da vida pública. Embora tenha aparecido em A Procura da Felicidade, um dos pontos altos do final de sua carreira, a maior parte de seus trabalhos posteriores consistiu em pequenos papéis em filmes de baixo orçamento. Mesmo assim, ele continuou a trabalhar e a aparecer mesmo quando seu corpo sinalizava que era hora de descansar. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de James Karen era estimado em $1 milhão, um valor modesto para os padrões de Hollywood, proveniente principalmente de royalties de merchandising e aparições na televisão. Mas para aqueles que conheceram ou acompanharam sua carreira, seu valor jamais poderia ser medido em dinheiro. James Karen faleceu em 23 de outubro de 2018, em sua casa em Los Angeles aos 94 anos. Ele não era apenas um ator veterano, mas também um símbolo de uma geração em declínio. Artistas que priorizavam a humildade em detrimento do ego e a profissão em detrimento da fama. E mesmo em seus últimos anos, ele continuou a fazer o que amava. Ele nunca parou de doar. Jean Sincere. Como mulher. Jeannie Cine. Sincere. Nasceu em 16 de agosto de 1919. Em 2003, aos 84 anos, interpretou uma mulher na peça The Parkers, um papel fugaz que refletiu sua dedicação inabalável à atuação por quase 8 décadas. Sua presença carregava a aura de uma artista que passou a vida inteira sob os holofotes. De Brigadon e Cidade Maravilhosa, a sua voz memorável como Sra. Hoganson em Os Incríveis. Mas por trás dessa longa carreira, havia uma vida de perdas.
Jeannie foi uma das artistas que serviu nas Forças Armadas dos Guild durante a Segunda Guerra Mundial, sempre contribuindo discretamente sem buscar fama. Seu casamento com Charles Carmine Zambello, que começou em 1949, era considerado sacrossanto. Mas quando Charles morreu em 1992, Jean praticamente se isolou do mundo, vivendo em solidão pelas 2 décadas seguintes. O choque da perda do marido a tornou retraída. E apesar de ter 2 filhos bem-sucedidos, um diretor de ópera e um negociante de arte, ela escolheu uma vida simples, longe de Hollywood. Nos últimos anos, Jean enfrentou perda de memória, relacionada à idade, acabando por se esquecer de muitos dos papéis que havia interpretado. Jean Sincere morreu em 3 de abril de 2013 em Los Angeles aos 93 anos de causas naturais. Nancy Wilson como Tia Rita. Nancy Wilson nasceu em 20 de fevereiro de 1937 e aos 64 anos apareceu na peça The Parkers, 2001, como Tia Rita, uma pequena participação especial, interpretada com a postura e a voz suave e calorosa que cativou o público de jazz ao redor do mundo. Por trás do glamour, no entanto, havia uma vida de profundo trauma emocional. O divórcio do baterista Kenny Dennis em 1970 a deixou como mãe solteira, tendo que se apresentar sem parar para sustentar os filhos. Ela então se casou com o pastor Wiley Burton, que lhe deu uma nova esperança. Mas mesmo esse casamento teve suas tensões silenciosas, pois ela teve que se manter longe de lugares familiares para manter seu papel de esposa de pastor, sacrificando sua carreira pela família. Mais tarde, Nancy enfrentou um luto crescente. Seus pais faleceram em 1998 e seu marido morreu de câncer renal em 2008, deixando-a sozinha e forçando-a a se afastar da vida pública, estabelecendo-se nas montanhas da Califórnia. Sua saúde começou a piorar em 2006 devido à anemia e à deficiência de potássio, forçando-a a cancelar vários shows. Nos últimos anos, ela lutou contra doenças pulmonares e câncer, raramente aparecendo em público. Mesmo assim, ela permaneceu graciosa e grata, tendo dito certa vez: "Não há lugar como Ohio. Foi aí que comecei. E é aí que quero terminar." Nancy Wilson faleceu em 13 de dezembro de 2018 em sua casa em Pioneer Town, Califórnia, aos 81 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em $15 milhões, proveniente principalmente de vendas de músicas, royalties, de performances e contratos internacionais de gravação. Johnny Brown, como o cara. Johnny Brown nasceu em 11 de junho de 1937 e, aos 66 anos, apareceu em The Parkers em 2003 como o cara, uma breve participação especial da qual poucos se lembram, mas que marcou discretamente o fim de uma carreira outrora ilustre. A participação levou milhões de lares ao riso, mas também o colocou em um papel do qual ele lutou para escapar, alcançando a fama após o sucesso de Good Times. Johnny Brown tentou sustentar sua carreira com participações especiais em The Jeffersons Martin, Family Matters e Kenan Kel. Mas era constantemente estereotipado. Apesar de seu sorriso radiante, voz encantadora e atuação talentosa, Hollywood gradualmente o esqueceu. Depois disso, ele apareceu principalmente em comerciais ou videoclipes de tributo. Em sua vida pessoal, ele foi casado com June Brown por mais de 6 décadas e teve 2 filhos, incluindo a atriz Sharon Catherine Brown. No entanto, o declínio de sua carreira e a sensação de esquecimento pela indústria o levaram a períodos de depressão e desespero, e ele certa vez compartilhou que se sentia invisível no próprio mundo que antes o aplaudia. Em 2 de março de 2022, Johnny Brown desmaiou logo após sair do consultório médico para colocar um marca-passo. Ele foi levado às pressas para um hospital em Los Angeles, mas não sobreviveu. Faleceu aos 84 anos, deixando um legado silencioso e sincero. David Graff como médico legista. Paul David Graff
nasceu em 16 de abril de 1950 e aos 49 anos apareceu em The Parkers. 1999 como médico legista, um papel pequeno, mas marcante que espelhava o estilo autoritário que definia o Sargento Eugene Tackleberry na série Academia de Polícia. A tenacidade militar e o amor do personagem por armas de fogo tornaram Graff um nome conhecido, mas também lançaram uma sombra limitadora, da qual ele nunca conseguiu escapar. Nos bastidores, Graff viveu uma vida de pressão e luta silenciosa. Seu casamento com Catherine Graff, com quem estava casado desde 1983, ainda era sólido no papel, mas era atormentado por problemas financeiros, especialmente com os 2 filhos ainda na escola. David mascarava esses fardos com uma aparência alegre e dedicação ao trabalho, mas à medida que as ofertas de atuação diminuíam, ele se tornava cada vez mais esgotado emocionalmente, pequenos papéis e seu envolvimento com o sindicato SAG, que oferecia pouca recompensa financeira, forçavam a família a viver com parcimônia, frequentemente recorrendo a empréstimos para se manter. Tragicamente, David ignorou os persistentes alertas de saúde, dor no peito, falta de ar, fadiga, pensando que eram apenas efeitos colaterais, temporários do estresse. Ele adiou um check-up cardíaco para comparecer ao casamento do cunhado em Phoenix, acreditando que conseguiria sobreviver. Mas poucas horas depois de chegar, ele desmaiou repentinamente em 7 de abril de 2001. Os médicos confirmaram que ele morreu de um ataque cardíaco fulminante, deixando sua família e milhões de fãs devastados e sem a chance de se despedir. David Graff morreu aos 50 anos e foi enterrado no cemitério Forest Rose, em Ohio. Apesar de sua carreira apoiando atores menos conhecidos, seu patrimônio líquido na época de sua morte era de apenas cerca de $500 mil. Talvez porque viveu demais para os outros, ele se esqueceu de ouvir a voz do seu coração, tanto literal quanto figurativamente.